Existe um intervalo para cada refeição? Como que nós podemos entender isso? Para com que a gente respeite o funcionamento do nosso organismo, para com que a gente aprenda de fato a emagrecer? Existe. O nosso corpo ele tem uma maneira própria de funcionar e os alimentos eles não são digeridos no mesmo lugar, no mesmo local, vamos dizer assim. Então, quando a gente se alimenta, a gente precisa tomar cuidado para evitar a fermentação e também a interação entre os alimentos. Isso fará com que a saúde melhore, com que teu corpo responda melhor, para com que você não desenvolva doenças. Existe, por exemplo, dores de cabeça por conta da alimentação que vem do estômago, azia, refluxo, hérnia de hiato, gases, estufamento, distensão abdominal. Existe uma série de questões pelo qual a pessoa ela tem problema, ela vai se desenvolvendo pela maneira de comer, não pelo alimento. Então, quando a gente ingere um alimento, ele começa um processo de digestão. Então, a enzima entra em contato, né, com o substrato, vamos dizer assim, com o alimento, e ali começa o processo de digestão. Por isso da importância da mastigação. Mas nós precisamos aprender o seguinte: parte dos carboidratos e a proteína levam em média 4 horas para concluir a digestão. Diferentemente da gordura, do açúcar e da fruta, que levam em média ali 2 horas para se concluir a digestão. Por quê? Porque é em locais diferentes. A proteína e parte do carboidrato no estômago, gordura, açúcar e as frutas no intestino delgado. Então, quando nós vamos se alimentar, quando a gente come, é importante a gente evitar as interações entre os alimentos, justamente para com que o corpo não fique sofrendo com essa adaptação, com esse processo fermentativo, com essa interação. Isso fará com que a gente dificulte ali o sincronismo que o corpo tem da digestão, né? Porque são substâncias diferentes, enzimas diferentes, então nem todo o alimento é digerido no mesmo local. Então, parte do alimento é em um local, parte do alimento é em outro. Sabendo disso, toda vez que vocês comerem carboidratos com proteínas ou só proteínas, a gente deve esperar em média aí 4 horas para com que a gente se alimente novamente. Menos de 4 horas você não sentirá fome. Pode ser que você sinta vontade de comer, um apetite, mas fome não. Ao ingerir uma fruta de forma isolada, 2 horas. Depois de 2 horas a gente sabe que o processo de digestão se concluiu. E é importante isso. Faça esse teste. Depois que você fizer uma refeição, veja a quantidade de horas que você fica sem sentir fome. Em organismo, né, minimamente saudáveis, sem grandes problemas com a obesidade, em média é esse intervalo. Então, vamos começar a aprender, a observar mais, vamos começar a entender esses aspectos fisiológicos que é importante para a gente conectar as questões bioquímicas e também a parte emocional. Evita, né, sobrepor uma refeição à outra. Isso trará um prejuízo imenso a longo prazo para a tua saúde. E, enfim, então existe sim o intervalo aí para cada refeição. Mas lembrando que o que determina o momento de comer é a fome. Então pode ser que esse intervalo passe ainda a ser um pouco maior. Um exemplo, quando a paciente ela janta, faça uma refeição à noite, ela janta normalmente com proteína, há pessoas que não acordam com fome. Então percebe que nesse contexto o organismo dessa pessoa consegue ter um tempo maior ainda de espera para com que ela se alimente. Muitas das vezes fazendo a primeira refeição ali por volta de 9, 10 da manhã e muitas delas indo aí até o almoço. Então não se sinta obrigado a fazer todas as refeições durante o dia. Espere com que teu corpo te avise. A fome, ela avisa. Porque quem come com fome não permanece com fome. Para a gente diminuir cada vez mais o apetite. Porque o apetite, sim, vai prejudicar, vai levar cada vez mais ciclos viciosos.